nosso assunto hoje são as inequações do primeiro grau. Toda vez que a gente falar de inequação, a gente se remete um pouquinho à equação, mas é um nome parecido. Equação e inequação, será que tem alguma coisa a ver? Gente, precisamos destacar o seguinte: quando a gente fala de equação, nós estamos falando de uma igualdade. Toda vez que a gente fala de inequação, nós estamos falando de uma desigualdade. Mas o que significa uma desigualdade? É uma sentença matemática aberta, então, que possui aí um sinal de desigualdade. Esses sinais são 4 que podem aparecer: maior igual, menor igual, maior e menor. Você já deve ter visto várias vezes esses sinais. Então, olha só, um exemplo de desigualdade, de inequação que possui essa desigualdade, nós podemos ter aí x mais 100 maior do que 300. Olha só o nosso sinal de desigualdade aparecendo aí. Em que nessa inequação, assim como na equação, nós teremos um primeiro membro e um segundo membro. Importante a gente destacar isso: quem é primeiro membro, quem vem antes dessa desigualdade, e quem é o segundo membro, quem vem depois dessa desigualdade. Nós vamos, posteriormente, ver como a gente vai resolver essa desigualdade, como que nós vamos encontrar essa incógnita. Agora a gente precisa pensar que, para ser uma inequação, a gente tem que ter essa desigualdade em que, se nós estamos falando de uma inequação do primeiro grau, nós temos a nossa incógnita com o expoente 1. Então, pensando nisso, a gente já conseguiu construir a ideia de inequação, ok? E para pensar um pouquinho mais a fundo nisso, a gente vai lembrar de 2 princípios de equivalência, que são os princípios aditivo e multiplicativo, que é o que vai interferir daqui para frente nessas nossas resoluções, ok? Imagine que a gente tenha uma desigualdade 2 maior que 1. Começando pelo princípio aditivo, o que significa esse princípio? Quando a gente adiciona alguma coisa de um lado da desigualdade e de outro lado dessa desigualdade, será que esta desigualdade continua no mesmo sentido? Como assim, professora? Olha só, eu tenho 2 aqui nesse primeiro membro. Se eu adicionar um positivo nesse primeiro membro e ainda eu tenho esse 1 no segundo membro, adicionar aqui esse positivo 1 também. Então, eu coloquei alguma coisa de um lado, coloquei do outro. Será que continua valendo essa desigualdade aqui? Será que 2 é maior do que 1? Quando eu somo 2 mais 1, eu tenho 3. 3 é maior que 1 mais 1? Sim, 3 é maior do que 2. Então, o que está acontecendo? Esse princípio, ele me garante que toda vez que você adicionar alguma coisa de um lado, e adicionar no segundo membro também, sempre lembre disso, ou retirar alguma coisa de um lado, retirou do outro, ele me garante que essa minha desigualdade, ela vai continuar no mesmo sentido. Eu não tenho aqui uma falsidade, eu continuo com uma afirmativa verdadeira. Um outro exemplo, nós teremos aí 4 é menor do que 6, ok? 4 é menor do que 6. Agora, se eu pegar esse 4 e tirar 2, e ainda eu pegar esse 6 e também retirar 2 desse segundo membro, o que eu vou ter aí? 4 menos 2 é 2. E 2 é menor, será, que 4? Claro que 2 é menor do que 4. Então, aqui, como a gente tinha aqui em cima uma afirmativa verdadeira, aqui eu também tenho uma afirmativa verdadeira, isso me garante, e a gente vai poder usar isso o tempo todo, que no princípio aditivo, as nossas desigualdades, mesmo acrescentando alguém de ambos os lados, continuam no mesmo sentido, continuam sendo verdadeiras, ok? Então, a gente vai pensar nisso com bastante cuidado depois na hora de fazer as resoluções também. No princípio multiplicativo, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, quando a gente tem aí 2 maior do que 1, se a gente acrescentar uma multiplicação de um lado e de outro, vamos pensar primeiro num valor positivo para a gente começar a analisar. Primeiro um valor positivo. Então, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por positivo 2. Eu vou fazer isso também no segundo membro. Então, 2 vezes 2 é 4, maior que 1 vezes 2
é 2. 4 continua sendo maior do que 2? Sim, isso é uma afirmativa verdadeira. Então, a gente consegue observar aí o primeiro modo desse princípio multiplicativo. Agora, vamos pensar se a gente tiver um valor negativo agora nessa multiplicação. Pense nesse 2 maior do que 1, mas agora a gente vai multiplicar isso por menos 1. 2 vezes negativo 1 maior do que 1 vezes negativo 1. Olha o que vai acontecer. 2 vezes menos 1 é menos 2. Maior do que 1 vezes menos 1 é menos 1. Você conseguiu perceber que aqui a desigualdade ela não continua no mesmo sentido? Aqui a gente tinha uma afirmativa verdadeira. O 2 é maior do que 1. Porém, aqui, a nossa afirmativa não é mais verdadeira, porque o menos 2, ele não é maior do que menos 1. E sim, o menos 1, ele é maior do que o menos 2. Então, o que acontece quando isso aparece para a gente nessas desigualdades? Sempre lembre que se está sendo multiplicado por um número negativo, nós vamos precisar transformar esse sentido que não era verdadeiro em um sentido verdadeiro. E aí, o que acontece quando a gente vai fazer isso? Para que fique verdadeiro, o nosso sinal, ele precisa inverter. Eu preciso dizer que esse menos 1, ele é maior do que o nosso menos 2. Então, para finalizar esses princípios, tanto aditivo quanto multiplicativo, nós sempre vamos analisar as situações. No princípio aditivo, ele me garante que toda vez que a gente adicionar algo no primeiro e no segundo membro, eu vou continuar com uma desigualdade verdadeira, no mesmo sentido. O meu sinal, ele vai continuar afirmando a verdade, ok? E já no multiplicativo, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Quando se está multiplicando por valores, os dois membros por valores positivos, ele vai me garantir que a minha desigualdade ela vai continuar no sentido verdadeiro, vai continuar no mesmo sentido. Já quando se multiplica por valores negativos, o sentido dessa desigualdade inverte. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Inverter esse sinal, transformar esse sinal que já não era mais verdadeiro em uma afirmativa verdadeira. Então, aqui a gente começa a pensar um pouquinho sobre a ideia de inequação do primeiro grau e, principalmente, sobre o que está acontecendo, o que precisa acontecer para a gente ter uma inequação que é exatamente as nossas desigualdades, ok? Vamos para o próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com as resoluções desse tipo de inequação. E não esqueça que ao final de cada conteúdo, você vai receber um mega simulado na plataforma EBTest, que traz, além de vários exercícios, um vídeo gabarito explicativo em cada alternativa, que é para você sair sem dúvida nenhuma e conseguir se preparar muito bem com as nossas videoaulas e muitos exercícios na sua prova de Enem, para a sua prova de vestibular, para o seu colégio. E você só larga pra gente um likezinho aí, dá uma compartilhada nos nossos vídeos e conta pra todo mundo que aqui você estuda com videoaulas e resolve exercícios com vídeo gabarito e tudo mais. E nós vamos lá para likezinho, like. Bem claro, quem são as possibilidades? Outono e inverno.